aprendeu, como outros pesquisadores antes dele aprenderam, que era possível aplicar energia elétrica a um fio ou a um pedaço de metal no ponto de atrito e criar um calor branco e acender uma luz. Isso era bem conhecido. O Sr. Edison sabia disso. Outros sabiam disso. Mas havia o problema de o pedaço de metal queimar quase que instantaneamente. Não tinha como controlar. Ele precisava desse controle. Depois de falhar mais de 10.000 vezes, ele desabou no sofá do laboratório e disse à mente subconsciente: quero dormir aqui no sofá até conseguir o fator desconhecido, o meio de controlar o calor gerado pela eletricidade ao produzir uma luz incandescente. Ele me disse que havia feito exigências semelhantes aos seus subconscientes antes, sem que nada acontecesse. Veja bem, ele ainda estava enfrentando o tempo de teste, o preço que tinha que pagar para se tornar um grande inventor. Quando se levantou da soneca, quando estava acordando, a resposta apareceu. Era o princípio do carvão vegetal. Você sabe que, se pegar uma pilha de madeira, colocá-la no chão, atear fogo a ela e cobri-la com terra, ela vai fumegar até queimar grande parte dessa madeira, deixando a matéria queimada que chamamos de carvão. A razão pela qual a tora não queima completamente é que há muito pouco oxigênio chegando nela. Onde não há oxigênio, não pode haver combustão. Onde há apenas um pouco de oxigênio, pode haver pouca combustão. O oxigênio que penetra a terra é suficiente apenas para permitir que o pedaço de madeira queime até um estágio carbonizado, mas não basta para queimá-lo completamente. Edison disse: aí está, era isso que eu estava esperando. Ele entrou no laboratório, pegou o fio que estava usando no experimento e o colocou dentro de uma garrafa. Depois fechou o gargalo da garrafa e com uma bomba de bicicleta tirou dela todo o ar e oxigênio, deixando um vácuo no interior da garrafa ao redor do fio. Depois ligou a energia elétrica e pronto. Surgia ali a primeira lâmpada elétrica incandescente do mundo. Ela queimou por 8 horas e meia, e esse foi o começo dessa grande era elétrica, sem a qual as indústrias maravilhosas de que desfrutamos agora, como, por exemplo, rádio, televisão, radar e automóvel, nunca poderiam existir. Elas surgiram como resultado da fé aplicada, usada por um homem que tinha muito pouca educação formal, baixa escolaridade, mas uma grande compreensão desse presente do Criador que dá ao indivíduo o direito de fazer o uso que desejar dos próprios pensamentos. Sempre que você pensar em Edison e em sua grandeza, lembre-se de que ele se tornou grande apenas porque não desistiu quando as coisas eram difíceis. Uma vez perguntei a ele: Sr. Edison, o que teria feito se naquela 10ª milésima tentativa não tivesse encontrado a resposta? Ele disse: bom, vou lhe dizer o que estaria fazendo agora. Eu estaria no meu laboratório, trabalhando em uma solução, em vez de perder meu tempo conversando com você. Acho que ele quis dizer exatamente isso. Ele dedicou tudo que tinha à determinação de encontrar a resposta, através da qual poderia dar ao mundo uma luz elétrica incandescente. Vejam novamente, meus amigos, como a natureza funciona. A invenção seguinte em que Edison começou a trabalhar depois da luz incandescente, depois de 10.000 fracassos, foi a máquina falante. Ninguém jamais havia fabricado uma máquina que pudesse gravar e reproduzir o som da voz. Isso nunca tinha sido feito, e quando Edison terminou a máquina, deu ao mundo uma nova ideia. Quando a ideia surgiu, ele tirou do bolso um lápis e um envelope velho, e na parte de trás do envelope desenhou uma imagem grosseira da primeira máquina de falar que seria posta para funcionar no mundo. Ele entregou esse desenho ao seu criador de padrões e disse a ele para fazer uma máquina. Era um pequeno cilindro com uma manivela na ponta que podia ser girada, e esse cilindro era coberto com algum tipo de substância, alguma coisa mole, talvez cera. Ele aplicou uma agulha a essa cera, uma agulha presa na ponta de uma trombeta, uma dessas trombetas antigas usadas para auxiliar a audição, e começou a girar a manivela, e funcionou na primeira vez. Em outras palavras, a natureza costuma compensar por suas derrotas e falhas. Se você falhar hoje, é provável que tenha adquirido alguma coisa que vai permitir que não falhe amanhã. A natureza nunca tira nada de alguém ou permite que algo seja tirado sem dar a essa pessoa algo de valor equivalente ou superior em substituição. Anos atrás, quando fui trabalhar para a LaSalle Extension University com o seu primeiro gerente de publicidade, me deparei com um problema bastante prático e bem grande. Eles não tinham dinheiro para operar, e eu não sabia disso até trabalhar com eles. É essencial nos negócios ter algum dinheiro. Eles tinham cerca de 18.000 alunos em todos os Estados Unidos. E uma dessas estudantes estava brava com eles, porque o homem da cobrança mandava cartas ameaçadoras. Enfrentei o desafio de contentar 18.000 alunos e também a levantar o capital operacional que fosse pelo menos próximo do suficiente para a LaSalle para pagar suas dívidas, e fundamental para mim, pagar meu salário. Eles tinham tão pouco dinheiro que quando chegou o dia do pagamento e recebi meu cheque, corri ao banco e o descontei antes dos outros funcionários, porque sabia que se não corresse, o cheque seria devolvido. Essa foi a condição em que os encontrei. Lembrei também que sempre que uma coisa era justa e certa, havia sempre uma maneira de realizá-la. Comecei a trabalhar e fiz uma pesquisa com alunos e funcionários da LaSalle, e descobri onde estava o problema. Dos 35 funcionários que eles tinham na sede, 20 trabalhavam no departamento de cobrança, escrevendo cartas desagradáveis para os alunos. Vocês podem imaginar quanto isso os fez populares. Sentei e comecei a escrever cartas de venda para os alunos, cartas amigáveis. E depois que fiz amizade com eles, vendi para muitos desses 18.000 estudantes $1 milhão em ações preferenciais de 8%. Em 60 dias, tínhamos $1 milhão na conta, e eu não precisava mais correr ao banco para garantir meu salário. Tínhamos capital operacional. Esse foi o começo da grande LaSalle Extension University, que se tornou e ainda é a escola de correspondência mais bem-sucedida do mundo. Havia no comando daquela escola 2 homens muito notáveis, um deles formado na faculdade. Eles tinham alguns homens muito capazes ali, mas estavam lidando, senhoras e senhores, com quase tudo que se pode imaginar, exceto os que os teria tirado do buraco. A fé aplicada. Eles fizeram 18.000 alunos perderem a confiança neles. Tinham perdido a confiança neles mesmos.
haviam estabelecido, através do uso incorreto de sua atitude mental na universidade, não um fator de atração, mas uma força repulsiva que os levava rapidamente à falência. Quantas vezes fui chamado a instituições comerciais, onde descobri que o fogo que queimava seus sinais vitais era provocado por fósforos carregados no bolso daqueles que deveriam ter sido a salvação do negócio. Mas não eram, porque não entenderam esse princípio da fé aplicada, de acreditar em si mesmo e em outras pessoas. Quando Ed Barnes foi procurar Thomas Alva Edison, ele queria se tornar sócio de Edison. Pense nisso, sócio do grande Thomas Alva Edison. E Ed Barnes tinha tão pouco dinheiro que foi até lá como clandestino em um trem de carga e anunciou que estava ali para estabelecer uma sociedade com o Sr. Edison. Uma coisa quase inacreditável. Mas, senhoras e senhores, ele ficou naquele emprego por 5 anos varrendo o chão e fazendo outros trabalhos menores, até que finalmente chegou a hora, sua grande oportunidade. Ele conseguiu e se tornou o único sócio que Thomas Edison jamais teve. Conheço o Ed Barnes extremamente bem. Ele e eu somos amigos íntimos há mais de 35 anos. Conheço toda a história e sei por que agora ele é multimilionário, por que viaja por todo mundo, por que finalmente vive mais calmo. Tudo remonta ao tempo em que ele foi procurar Edison e decidiu que se levasse 5 ou 10 anos, ou quantos anos fossem necessários, ficaria ali até conseguir o que queria. Ele me disse que quando chegou lá, todos os outros funcionários riam dele, e toda vez que o encontravam, o chamavam de Edison Jr. O Sr. Middlecroft, secretário de Edison, quando Barnes apareceu lá pela primeira vez e disse que seria sócio da empresa, perguntou sarcástico se Barnes seria o sócio majoritário ou o minoritário. Barnes respondeu, bem, não faz diferença por onde vou começar. No fim, estarei no topo de qualquer maneira. Essa era a atitude dele. Se você conhece Ed Barnes, ou se algum dia tiver prazer de conhecê-lo, reconhecerá que essa excelente qualidade que o diferencia do homem comum é a grande capacidade de ter fé na própria capacidade de fazer o que decidir fazer. Eu diria a vocês, aos que são mais próximos, e quando ouso falar em primeira pessoa, que se você quiser fazer um inventário de todos os bens e todas as riquezas que possuo e escolher a coisa que mais vale, eu diria que é a minha grande e resistente capacidade de ter fé na minha habilidade de fazer o que quer que comece a fazer. Recomendo a vocês esse como o mais essencial de todos os princípios de sucesso, a capacidade de acreditar em si mesmo. Durante minha pesquisa, conheci o princípio da autossugestão e recomendo seu uso. Você começa a falar consigo mesmo, não faça isso na rua, vá ao banheiro e não fale muito alto, até que os membros da família entendam que você realmente não está doido. Comece a falar consigo mesmo como se houvesse outra pessoa dentro de você e estivesse se dirigindo a ela. Na verdade, há outra pessoa dentro de você. Esse outro eu. Você tem outro eu. Tem a pessoa que você vê no espelho quando está arrumando o cabelo ou o rosto, e tem aquele que nunca vê, mas sente, se mantiver um bom relacionamento com ele. Esse outro eu é aquele com quem eu quero que você se familiarize, porque é ele quem pega esse princípio de fé aplicada e ajuda você a levá-lo à sua conclusão lógica do que quer que possa empreender. Quando olho para minha origem humilde nas montanhas da Virgínia, no analfabetismo e na pobreza, e vejo que consegui, através de meus esforços, nos últimos 40 e tantos anos, sei bem que se não tivesse desenvolvido a capacidade de acreditar em minha própria mente e usá-la a fins desejáveis para mim, nunca poderia ter feito o trabalho que fiz. Eu não tinha as vantagens educacionais, não tinha as oportunidades, não tinha nada, exceto a mente que o Criador me deu, e o privilégio de fazer dela o que quisesse. Felizmente, por acaso, ou de outra maneira, tive a boa oportunidade de ser educado por minha madrasta, que me apresentou à minha mente e me ensinou lentamente a usá-la, passo a passo. Trabalhando mais tarde com outros homens que ascenderam às posições elevadas na vida, descobri que eles também abraçaram esse grande fator que o Criador deu a eles, essa capacidade de controlar a própria mente e direcionar essa capacidade para os fins que escolhessem. Em relação à genialidade, Edison disse, esqueça. Ele disse, genialidade é 1/10 de inspiração e 9/10 de transpiração. Acho que ele realmente sabia o que estava dizendo. Fé aplicada é a capacidade de recorrer àquilo que o Criador pretendia que fosse um recurso e manter esse recurso fixo nas coisas que você deseja na vida e longe das que não deseja. Você pode se surpreender ao saber que a maioria das pessoas que passa a vida inteira com a maior parte desse maravilhoso poder focado nas coisas que não querem, como pobreza, problemas de saúde, perda de amor por alguém, perda de amigos, medo de críticas. Puxa, que obstáculo é esse medo de críticas, medo do que eles dirão? É melhor descobrir quem são eles, ou talvez não. Eles não têm efeito sobre mim, garanto. Se você permitir que a mente se concentre nas coisas que não deseja, é exatamente isso que você obtém. E é isso que a maioria das pessoas está recebendo, as coisas que elas não querem. Se você se apegar a esse princípio da fé aplicada, aprenderá a fixar sua mente nas coisas que deseja. Um dia perguntei a Henry Ford se ele já tinha desejado algo na vida que não conseguiu. E ele respondeu com um sorrisinho seco. Apenas uma vez, ele disse. Queria casar com uma ruiva com quem estudava no ensino médio, mas ela se casou com outro homem. Mas depois fiquei feliz por ela. Eu insisti. Só isso? Sim, ele disse. Foi só isso. Falei, hoje ocupa uma posição, Sr. Ford, que permite alcançar tudo o que quer. Ele confirmou, qualquer coisa que eu desejar ou equivalente, e disse, posso não conseguir comprar o prédio na 42 com a Broadway, em Nova York, mas compro o prédio da frente, da outra esquina, ou da rua seguinte, o que também seria bom. Tive o privilégio de trabalhar com o Sr. Ford por muitos anos, e dou a minha palavra de honra de que a personalidade dele estava muito abaixo da média. Suas crenças, às vezes, não tinham fundamento, e sua escolaridade era modesta. Acho que ele nem terminou o ensino médio. Não foi o sistema de educação ou a crença que o tornou um grande industrial. Foi a capacidade de saber o que queria e a teimosia de insistir até conseguir.
Estou usando a palavra teimosia como uma citação, porque muitos de seus associados disseram que era só teimosia pura. O que quer que fosse, permitiu que ele se apoderasse da própria mente e a mantivesse fixada no que ele queria, apesar de todos os obstáculos que teve que superar. Sua fé o conduziu. Você na plateia se depara com uma multiplicidade de problemas. Você vive em uma era em que há mais problemas do que nunca. Se não tem uma filosofia de vida para orientar-se, vai ficar estagnado nessas próximas 1 ou 2 décadas. Nessa filosofia, no topo da lista, o mais importante de tudo será o reconhecimento do seu próprio poder pessoal, sua capacidade de fixar a mente nas circunstâncias e nas coisas da vida que você deseja e manter a mente fixada nelas até conseguir essas coisas. Não permita que as circunstâncias da vida o empurrem de um lado para o outro e o façam desistir porque as coisas são difíceis. De fato, nunca vi um momento em que as coisas não fossem difíceis se você decidisse que eram. Nunca vi um momento em que as coisas não fossem fáceis se mantivesse a atitude mental correta. Reconheço que é muito difícil para uma pessoa que está enfrentando grandes problemas, como falta de dinheiro, capital ou oportunidades, acreditar em sua capacidade de fazer as coisas que deseja. Mas esse é o momento em que você está passando pelo teste de que falo, a hora em que precisa ativar todo o poder da imaginação e se ver já de posse das coisas que deseja. Siga em frente superando todos os obstáculos, não perca o controle e não fique à deriva. Não é uma coisa maravilhosa reconhecer que você sabe o que quer, ter tanta certeza de que vai conseguir, que já pode se ver de posse dessa coisa? Claro que você não começa, se quer $1 milhão, não começa a gastar esse dinheiro até que ele esteja realmente na sua conta no banco. Nem preciso dar esse aviso. Mas veja-se de posse dele, porque você sabe o que vai dar em troca, e sabe que vai insistir até conseguir o que é seu. Quando eu queria começar a Golden Rule Magazine, precisava de $100 mil, e não tinha. Mas encontrei maneiras e meios de publicar a Golden Rule Magazine. E fiz a ideia ir adiante, porque usava a fé aplicada. Escolhi uma gráfica para imprimir a revista e a vendemos na banca de jornal. E quando tive o retorno das vendas, paguei pela impressão e fiquei com o dinheiro que sobrou. Algo assim pode ser uma ideia para você. Encontre esse objetivo principal definido. Coloque o poder da fé por trás dele e não tem como errar. Obrigado por me ouvirem essa noite. Espero que estejam comigo na próxima vez, quando vou começar uma discussão sobre o outro lado da moeda, o principal motivo de fracasso. 3. Pensamento preciso. Olá, amigos! Essa noite começaremos a discutir o tema do pensamento preciso. Existem muitas pessoas neste mundo que acreditam pensar com precisão, mas a maioria não pensa. Apenas pensam que pensam. O pensamento preciso envolve certos fatores que vou explicar para vocês. Eles não são complicados, mas quero avisar com antecedência que se você quer se tornar um pensador preciso, em vez de um pensador rápido, precisa ter uma técnica, adotar um sistema e manter esse sistema. Antes de tudo, existem 3 fundamentos importantes na questão do pensamento preciso, e aqui estão eles. O número 1 é o princípio do raciocínio indutivo, baseado na presunção de fatos ou hipóteses desconhecidas. Raciocínio indutivo significa que você não tem todos os fatos, mas supõe que certos fatos devem existir. Por exemplo, se você pensa com precisão no assunto Deus, se existe ou não Deus, você nunca o conheceu, nunca o viu, nunca conheceu alguém que o tenha encontrado ou visto, e ainda assim seu raciocínio sobre o assunto teria que ser de natureza indutiva. Quando você começa a olhar para os maravilhosos fatores organizados no universo, e nesse pequeno mundo em que vivemos, é levado a concluir que existe um poder que muitos chamam de Deus, mesmo que você o chame por esse ou outro nome. Esse seria um raciocínio indutivo. Número 2. Há um raciocínio dedutivo baseado em fatos conhecidos, fatos que você sabe serem verdadeiros, ou no que se acredita serem fatos. Existem muitas pessoas que tropeçam nisso, porque assumem dispor de fatos, quando tudo que tem são boatos ou fofocas, algo que eles disseram, ou alguma coisa que li nos jornais. Quando alguém começa a me contar algo e antecede suas observações dizendo, vi nos jornais, tampo os ouvidos mentalmente e me recuso a registrar qualquer coisa que essa pessoa me diga. Por ter sido jornalista e ter conhecido muitos jornalistas, sei que os jornais costumam cometer erros, nem sempre são precisos. O terceiro fator que entra no pensamento preciso é a lógica. Ou seja, a orientação de experiências passadas, semelhante à que está sendo considerada em um determinado momento. Lógica. Senhoras e senhores, se vocês analisarem a circunstância comum em que tentam ter um pensamento preciso, e depois que tiverem tomado sua decisão relacionada a ela, ou talvez antes de terem tomado a decisão, se submeterem toda a proposição ao princípio da lógica, para ver se é lógico que a opinião ou decisão a que está prestes a chegar é correta ou não, vai evitar muitos problemas. Esses são os 3 fatores que fazem parte do tema do pensamento preciso. Há 2 etapas principais que você deve seguir no pensamento preciso, e aqui estão elas. Apenas 2 passos. Primeiro, você deve separar fatos, ou que você acredita serem fatos, de ficção ou boatos. Essa é a etapa número 1. Enquanto analiso esse assunto, senhoras e senhores, seria muito benéfico se vocês comparassem essas regras que estou relacionando com seu próprio método de pensamento e vissem onde ele é incompleto. Pode ser uma boa ideia analisar por essas regras algumas pessoas que conhecem bem, para ver quantas delas pensam com precisão. Primeiro, você separa fato de ficção ou boatos. Depois de determinar quais são os fatos, ou que acredita serem os fatos, você faz essa separação, joga fora os boatos e estará lidando apenas com as coisas que pode provar. E então, separa esses fatos em 2 categorias, uma chamada de importante e a outra de sem importância. Você saberia como distinguir entre um fato importante e um fato sem importância? Quantos de vocês seriam capazes de fazer essa distinção? Mostrem-me com as mãos. O quê? Vocês não sabem a diferença entre um fato importante ou um fato sem importância? Ou apenas são muito acanhados?
Um fato importante, senhoras e senhores, é que qualquer fato que possa ser usado como uma vantagem na realização do seu objetivo principal ou de qualquer desejo menor que leve à realização do seu objetivo principal. Isso para você é um fato importante. E todos os outros fatos são relativamente sem importância. E a maioria deles é inútil para você. Eu poderia mencionar uma centena de fatos que aconteceram desde que deixei minha casa em St. Louis, hoje cedo, e dirigi até aqui em Paris, mas 99% deles não teriam nenhuma importância. Existe apenas um fato importante em minha viagem até aqui, que é ter chegado a este estúdio na hora certa e estar agora dando minha palestra programada. Agora você sabe o que é um fato importante. Se você prestar atenção às suas ações ao longo do dia, ficará impressionado com o número de fatos sem importância que ocupam muito do seu tempo. Fatos que, independentemente de como você lida com eles, não significam nada, exceto uma perda de tempo. Para ser uma pessoa bem-sucedida nos escalões superiores do sucesso, para aprender a pensar com precisão e usar esse conhecimento para elevar o seu nível de sucesso, você precisa aprender não só a separar fatos importantes de fatos sem importância, mas deve criar o hábito de dedicar a maior parte do seu tempo a fatos importantes, ou seja, fatos que trarão a você algum benefício definido e discernível para a conquista do seu objetivo principal na vida ou a realização de alguns de seus objetivos menores. Para seguir essa regra, vai ter que eliminar várias partes da ponte. Vai ter que interromper várias coisas a que se dedica, porque você está perdendo tempo e não está lidando com fatos importantes. A seguir, quero chamar sua atenção para a questão de ter opiniões. As opiniões, em geral, não têm valor porque costumam ser baseadas em viés, preconceitos, intolerâncias, suposições ou fofoca. A maioria das pessoas tem opiniões sobre todo e qualquer assunto que se possa imaginar. E a maioria dessas opiniões não vale nada, porque não são construídas por meios práticos ou científicos. Dois homens, há algum tempo, estavam discutindo os méritos da teoria da relatividade de Einstein. Um deles disse: "Você realmente acredita na teoria da relatividade do Dr. Einstein?" E o outro homem respondeu: "Puxa, não. O que esse homem sabe sobre política, afinal?" Ele achava que a teoria da relatividade era um sistema político, mas tinha uma opinião sobre ela. Seria interessante e talvez benéfico, meus amigos, se vocês estudassem cuidadosamente sempre que, no futuro, estiverem prestes a expressar uma opinião sobre qualquer coisa. Examine-se cuidadosamente para ver como obteve as influências e circunstâncias que permitiram que expresse essa opinião, para ver se elas vieram de fontes confiáveis, de fofoca ou de algo que você leu ou ouviu de fontes não confiáveis. Opiniões. Nenhuma opinião é segura a menos que se baseie em fatos conhecidos, ou pelo menos no que você acredita serem fatos. Depois de ter esgotado todas as possibilidades de procurar fatos, ninguém jamais deve expressar uma opinião sobre alguma coisa sem uma garantia razoável de que se baseia em fatos. Você já pensou nisso? Que não deveria expressar uma opinião sobre nenhum assunto, a menos que seja baseado em fatos conhecidos ou no que você acredita serem fatos? Já parou para pensar sobre isso? Que a grande maioria de suas opiniões se baseia em algo muito diferente de fatos ou fatos conhecidos. Você não se esforçou para conhecer os fatos, mas tem uma opinião. Você não tem direito a essa opinião, porque não tem nenhuma base para ela. Alguém me perguntou há pouco tempo qual era a minha opinião sobre a situação da Guerra da Coreia. Eu disse: bem, essa é uma pergunta que não pode ser respondida em uma frase. Eu tenho muitas opiniões sobre isso. Tenho muitas opiniões sobre as pessoas que começaram com isso. Tenho muitas opiniões sobre o modo como a situação é conduzida. Não pude responder com uma opinião. Eu teria várias opiniões e todas baseadas no que vi acontecer desde que a guerra começou. Ou seja, elas se baseavam em fatos. Conselhos também merecem pouca ou nenhuma atenção, muitas vezes. Conselho gratuito, oferecido por amigos e conhecidos, geralmente não é digno de consideração. Alguém disse que qualquer coisa no mundo que você recebe de graça vale exatamente o preço que você paga por isso. E isso é particularmente verdadeiro em relação a conselho gratuito. Não faz diferença o que você quer fazer, quais são seus planos, para onde está indo ou o que está fazendo, quais podem ser seus objetivos na vida. No momento em que começa a falar sobre tudo isso, você encontra muitas pessoas com muitos conselhos, especialmente as que são mais próximas de você. Quando comecei a organizar a primeira filosofia do mundo de realizações individuais, é verdade que depois de um tempo, cerca de 500 dos homens mais proeminentes da América haviam compartilhado gratuitamente suas experiências para me ajudar a concluir essa filosofia. Mas os 500 juntos não eram nada, comparados aos conselhos gratuitos que ouvi da minha família. Lá estava eu, fazendo 20 anos de pesquisa com as maiores inteligências do mundo me ajudando. E ainda assim, 2 ou 3 membros da minha família pensavam que poderiam me contar mais sobre o que eu estava fazendo, mais sobre as fraquezas da empreitada, do que todos aqueles 500 homens juntos. E o conselho foi gratuito. Claro, eu não precisava seguir. Claro que não segui. Se tivesse seguido, não estaria aqui esta noite, conversando com vocês sobre esse negócio de pensamento preciso. Tive que aprender a seguir por conta própria, a pensar um pouco. Pensamentos precisos e pensadores precisos não permitem que ninguém pense por eles. Para ser um pensador preciso, no sentido estrito do termo, você precisa adquirir o hábito de se tornar responsável pelo próprio pensamento, pelas próprias opiniões e ideias. É correto buscar informações de outras pessoas. Obtenha todo o conhecimento possível. Obtenha todos os fatos que puder. Mas na análise final, não deixe ninguém decidir por você. Está suficientemente claro ou preciso repetir? Bem claro, não é? Não deixe ninguém decidir por você. Reserve para si a última palavra em seu pensamento. Se deixar que os outros pensem por você, vai seguir um caminho de menor resistência, como os rios que mencionei em uma transmissão anterior, e vai vagar sem controle seguido por um caminho tortuoso. Não seja tolo o bastante, porém, para pensar que pode ter um pensamento preciso sem ajuda externa. Muitas vezes, você precisará de muita ajuda externa. É por isso que temos o princípio do Mastermind. Edison foi o inventor mais importante e mais bem-sucedido que o mundo já conheceu. Suas invenções eram baseadas no pensamento. Mas antes de poder pensar com precisão, ele precisava ter o conhecimento científico, o cérebro e a educação dos homens que o ajudavam a pensar, que forneciam os fatos. Ele juntou esses fatos em novas combinações. Você pode buscar informações, mas quando obtém essas informações, deve submetê-las à lei da lógica. Precisa submetê-las à lei da evidência e garantir que, ao tomar uma decisão, os fatos que você aceitou sejam fatos reais e não apenas boatos.
Os boatos são evidências de segunda mão que você não pode verificar e são inerentemente indignas de confiança. Se você seguir literalmente o que estou sugerindo, poderá ver prontamente que precisa reorganizar alguns de seus hábitos. Na verdade, você precisa reorganizar radicalmente alguns de seus hábitos de pensamento. Vai ter que ler o seu jornal com um pouco mais de cuidado, com um ponto de interrogação. Vai ter que questionar o que lê. Abandonar essa coisa de ser influenciado pelo que os vizinhos fofoqueiros dizem e pensar muito mais sozinho. Não é seguro formar opiniões com base em reportagens de jornais. Soube pelos jornais é uma observação preliminar que geralmente identifica o orador como um pensador rápido. Li nos jornais, ou ouvi dizer, ou dizem que. Quando alguém começa a dar informações supostamente factuais com base nessas observações preliminares, feche os ouvidos e não preste atenção a menos que você tenha alguma evidência que sirva de fundamento e vai se dar muito melhor em seu pensamento do que no passado. Fofoqueiros não são fontes confiáveis para a obtenção de fatos sobre qualquer assunto. Gente que promove escândalos. Fofoqueiros. Você já ouviu falar de alguns. É claro que não tem nenhum aqui em sua cidade. Mas eles existem em algumas comunidades. Eu os vejo em quase toda a comunidade que conheço e entre todos os grupos das pessoas, exceto o meu público. Claro, ele está acima e além dessa coisa de transmitir escândalos e fofocas. Conversa fiada. É muito divertido. Muitas vezes eu escuto fofocas que me divertem, especialmente quando são sobre mim. Nesse caso, conheço mais o assunto que a pessoa que fofoca. Mas isso não faz diferença. Os fofoqueiros vão falar. Mas se você vai se deixar assustar e afastar de seu trabalho, de suas atividades ou de seu plano ou objetivo na vida pelo que os fofoqueiros dizem, senhoras e senhores, é melhor não começar nada, porque você não chegará a lugar algum. Há muito tempo houve um homem que trilhou esse caminho. Uma alma muito gentil que veio ao mundo com o objetivo de ver se poderia fazer alguma coisa para abrandar a natureza da humanidade e fazer os homens viverem juntos, de maneira um pouco mais pacífica. Ele não se dava muito bem com essa gente fofoqueira, que gostava de criar escândalos e promover conversa fiada. Nem todos o aceitavam. Eles o mataram. Mas o Espírito de Jesus sobreviveu e mudou o mundo de maneiras imensuráveis. Você não será aceito no momento em que se destacar da multidão em qualquer tipo de empreendimento. Os fofoqueiros vão começar a atacar, reduzir sua importância, se você permitir. Mas se você é um pensador preciso, não vai prestar atenção ao que é dito sobre você. Vai prestar mais atenção a garantir que as coisas desagradáveis ditas sobre você não sejam verdadeiras. E isso é de sua total responsabilidade, se você for um pensador preciso. Além disso, você não vai prestar atenção ao que as pessoas dizem. Os desejos costumam ser pais dos fatos. Sabia disso? Já pensou sobre isso? Queria saber se você já gerou fatos através de desejos. Desejo esperançoso. É assim que chamam isso de vez em quando. A maioria das pessoas tem o péssimo hábito de presumir fatos que se harmonizam com seus desejos. Uma das coisas mais fáceis de fazer na face da Terra é presumir fatos que se ajustem à natureza do que você quer fazer. Os desejos só podem ser convertidos em fatos pela ação, não apenas presumindo. Certa vez tive a experiência de entrevistar por um período prolongado o falecido gangster Al Capone. Fiquei espantado ao saber que, longe de ter sido um criminoso, ofendendo a lei e as pessoas desse país, ele acreditava ser um homem muito difamado. Ele afirmou que o nariz comprido do tio Sam estava metido em um negócio legítimo que ele conduzia. Ele disse que era legítimo. Disse que ao vender o uísque durante a lei seca, estava apenas vendendo um inibidor da sede para as pessoas que tinham sede. Elas pagavam por isso, ficavam satisfeitas com o produto, e o tio Sam deveria ter mantido o nariz fora de negócios legítimos. Ele havia se convencido dessa ideia. Estava certo de que era muito difamado pela lei. Eu nunca conheci uma pessoa, um criminoso, uma pessoa que viola a lei, que não se convencesse de que estava dentro da lei, exercendo seus direitos, e que a lei não tinha razão ou direito de tocá-lo. Essa é uma das coisas mais fáceis do mundo para justificar o que você faz na sua vida. E se não tomar cuidado, você se justifica além da razão, se não for um pensador preciso. As informações são abundantes, e a maior parte é gratuita, mas os fatos têm uma natureza esquiva, e geralmente há um preço associado a eles. Alguém me perguntou há pouco tempo por que não saí pelo país ensinando essa filosofia de graça, sem cobrar nada por isso, se não precisava ganhar dinheiro. Sabem o que eu disse para essa pessoa? Eu disse, você pertence a alguma igreja? Ela respondeu, sim, certamente. Eu disse, você vai à igreja? E ele falou, sim, às vezes. Eu disse, sua igreja está sempre cheia no domingo de manhã? Não, ele admitiu. Poucos assentos estão ocupados. E eu disse, você sabe o que está errado nas igrejas? Ele disse, não sei se tem ou não alguma coisa errada nas igrejas. Eu perguntei, você já assistiu a uma de minhas palestras? Ele declarou, sim, assisti a todas as palestras que deu aqui até agora. Esse homem, aliás, vive nesta comunidade. Eu disse, você notou que na primeira noite de nossas transmissões de rádio em Paris, Missouri, uma das piores noites do inverno, as pessoas viajaram até 150 quilômetros? Elas apareceram, estavam todas lá, a sala estava completamente lotada e transbordando. Percebeu isso? Ele disse, sim, percebi e pensei nisso. Queria saber como conseguiu atrair tanta gente. Eu falei, bem, vou contar como eu fiz. Eu cobrei, foi assim. Se eu dirigisse uma igreja, provavelmente eu estipularia um preço por cada banco e os faria pagar. O problema das igrejas é que elas não cobram. Tudo o que vale a pena neste mundo, senhoras e senhores, deve ter um preço. E tem um preço, de um jeito ou de outro. As coisas que você dá gratuitamente, geralmente recebem das pessoas o valor que foi pago por elas. Uma pergunta, como você sabe, é a favorita do pensador preciso. Quando o pensador ouve alguém fazer uma afirmação que ele questiona como se fosse sólida, ele imediatamente diz, mentalmente ou em voz alta para a outra pessoa. Como você sabe? Se você adquirir o hábito de usar essa frase curta com mais frequência, vai se surpreender com quantas vezes vai provocar reflexões e questionamentos, porque muitas pessoas fazem declarações sobre coisas que não podem fundamentar e não conseguem dar uma razão satisfatória explicando como fizeram essa declaração ou por quê. Como você sabe? Não fazemos essa pergunta com frequência suficiente. Uma vez eu dava uma palestra sobre esse assunto e um dos ouvintes, que talvez não fosse muito inclinado para o lado religioso, disse, Dr. Hill, não quero causar constrangimento. Respondi, fique à vontade, meu amigo. Se conseguir me deixar constrangido, você é realmente bom, porque eu não me constranjo nem diante de especialistas. Ele continuou.
Suponha que eu fizesse a pergunta, como você sabe? E antes tivesse perguntado se você acredita em Deus, se existe um Deus, e depois, como você sabe? Não seria uma situação complicada? Respondi, meu amigo, se existe alguma coisa no universo de cuja existência há mais evidências do que qualquer outra, é a existência de um Deus. Talvez eu não descrevesse o Deus que você descreve. Talvez eu não chamasse pelo nome que você chama, mas estaria falando da mesma coisa. Porque se você quer evidências de uma primeira causa, um planejador, um plano geral em execução, você as encontra em um átomo de matéria, em cada planeta, em cada sol que flutua por nosso universo. Você as encontra em cada ser muito humano e em tudo que brota do solo. Tudo em ordem, acontecendo de acordo com um plano geral. Os planos gerais, meu amigo, não se criam sozinhos. Então tirei meu relógio de pulso e disse, eu tenho aqui um relógio muito preciso e confiável. Se eu desmontasse esse relógio, tirasse as engrenagens, as jogasse no meu chapéu e as sacudisse de agora até o dia do juízo final, elas não se remontariam na forma de um relógio que medisse o tempo, não é? Ele declarou, não, eles não. Eu continuei. Mas se eu as levasse a um relojoeiro, que criasse um plano, que entendesse de relógios, ele poderia colocar as engrenagens de volta e fazê-las funcionar novamente. Não poderia? O homem concordou. Sim, poderia. Eu disse, não existe nada viável e funcional em todo o universo que não tenha uma inteligência por trás. E essa inteligência é o que você chama de Deus. Eu chamo de inteligência infinita. Esse é o meu jeito, senhoras e senhores, de provar a mim mesmo que existe uma primeira causa e que há muitas evidências para apoiá-la. Falando em ser guiado pela lógica, como um dos 3 fatores que integram um pensamento preciso, quero mostrar como apliquei isso em relação a uma circunstância há alguns anos. Uma das minhas alunas me procurou com um manuscrito de um livro infantil que ela havia escrito. Era um livro bem escrito. Ela o ilustrou de maneira muito grosseira, com gatos, cachorros, corvos, pássaros, cavalos, galinhas e pássaros, em cujas bocas colocou as palavras do livro. Em outras palavras, ela fazia esses pássaros, gatos, cachorros e animais conversarem entre eles, e assim construir um diálogo. Era realmente uma coisa inteligente. Mas as ilustrações, ela as cortou de um catálogo da Sears Roebuck, do Ladies' Home Journal, e daqui, e de lá, e de outro lugar, e eram muito grosseiras. Além disso, a gramática do livro era muito pobre. A ideia era ótima. Ela me procurou pouco antes de entregar o livro a uma gráfica que tinha vendido a ela a ideia de imprimir várias cópias, pelas quais cobrariam $2.500. Como não tinha os $2.500, ela emprestou $1.500 de parentes e completou a quantia com os 1.000 que tinha. Quando abordei o assunto, eu disse, se você deixar essa gráfica imprimir esse material, tudo o que terá serão alguns livros que vai poder guardar no porão. Se quiser ser uma pensadora precisa e usar a lógica, procure alguém que corrija essa gramática. Um artista que desenhe as ilustrações adequadas. E depois, leve o livro a uma editora estabelecida, que tenha um mercado para depois que o livro for impresso. Onde consegui essa informação? Aprendi por experiência própria e observando outras pessoas que fizeram o possível para se tornar o próprio editor. A lógica me ajudou a economizar os $2.500 dessa mulher, e mais tarde achei uma editora para esse livro. E ela ganhou muito dinheiro com isso. Daremos o próximo trecho dessa palestra sobre pensamento preciso, amigos da plateia do rádio, no próximo programa, pois nosso tempo acabou por hoje. Obrigado por me ouvirem. 4. Como ser um pensador preciso. Amigos na plateia do rádio, obrigado pela sintonia hoje à noite. Agora estamos na segunda metade da lição sobre pensamento preciso. Desejo fazer alguns testes complicados para usarem ao separar fatos de informações errôneas. Talvez essa seja a parte mais importante de toda a lição. Esta noite, vocês aprenderão a avaliar e analisar informações para tomar decisões e a evitar armadilhas para o pensamento preciso. Antes de tudo, examine com cuidado especial tudo o que lê nos jornais ou ouve pelo rádio e adquira o hábito de nunca aceitar nenhuma declaração como fato só porque a lê ou ouve manifestada por alguém. Declarações que contêm alguma proporção de fato geralmente são intencionalmente ou descuidadamente coloridas para adquirir um significado incorreto. Se foi um político que disse isso, por exemplo, se você quer entender os fatos, basta reverter o que ele disse e você chegará muito perto da verdade. Isso é claro bastante. Examine cuidadosamente tudo o que lê nos livros, independentemente de quem os escreveu. Nunca aceite as palavras de qualquer escritor sem fazer pelo menos as seguintes perguntas e ficar satisfeitos com as respostas. Vou contar quais são as perguntas em um momento. Mas se vocês estivessem aplicando essa informação aos meus livros, e muitos de vocês os leram, ela se aplicaria da mesma forma que aos livros de qualquer outra pessoa. Não importa quanto você me respeita, quanto confia em mim. Existem certas maneiras e meios pelos quais você pode testar meus livros, quanto são confiáveis, assim como você pode testar a mesma coisa nos livros ou declarações de qualquer outra pessoa. Porém, se desejar determinar a solidez dos meus livros e não tem certeza de que são confiáveis ou não, algumas estatísticas podem ajudar muito. Primeiro, mais de 65 milhões de pessoas leram meus livros, e uma grande porcentagem delas declarou ter sido beneficiada por eles. Segundo, nos últimos 24 anos, os livros que escrevi arrecadaram mais de $23.400.000 em 2/3 do mundo civilizado. Terceiro, as informações contidas nesses livros vieram de 500 dos homens mais proeminentes e bem-sucedidos que este país já conheceu. Acrescente o fato de os livros, quando concluídos, terem sido revisados por cientistas que asseguraram que todas as afirmações contidas neles estavam inteiramente de acordo com os princípios da ciência e com as leis naturais do universo. Esses fatos, além de sua própria aplicação da lógica ao ler os livros, seriam uma resposta. Se você quiser ir mais longe para determinar se meus livros são bons ou não, é melhor fazer uma pesquisa com algumas pessoas que os leram e descobrir especificamente que benefícios extraíram deles, e determinar por meio dessa pesquisa se os livros ou a filosofia, direta ou indiretamente, a qualquer momento, prejudicaram ou feriram alguém. É assim que você determina se meus livros são válidos ou não. Quantos de vocês fizeram isso? Bem, é claro que eu não esperava que alguém tivesse feito isso. Esperava que me aceitassem pelo valor nominal, o que a maioria de vocês já fez. Mas se quisessem realmente me verificar a fundo, deveria ser assim. A seguir, relaciono as etapas que devem seguir ao avaliar um escritor. Primeiro, o escritor é uma autoridade reconhecida sobre o assunto que aborda.
Suponho que você saiba que muitas pessoas escrevem livros sobre muitas coisas, e nem todas são capazes de escrever livros. Mas não há lei contra isso. Se conseguirem o dinheiro para publicar um livro, imprimir um livro, ou encontrarem um editor disposto a se arriscar, não há nada para impedir alguém de escrever sobre o assunto que escolher. Pelos livros que vi, julgo que muitas pessoas escreveram sobre muitos temas, sem terem informações suficientes para escrever com precisão sobre esses assuntos. Segundo, o escritor teve um motivo oculto ou de interesse próprio, além de fornecer informações precisas, quando escreveu o livro que você está avaliando. Você sabe que as pessoas nunca fazem nada sem um motivo. Se você entende o motivo que leva um homem a escrever um livro, dar uma palestra ou a fazer uma afirmação, chega muito perto de determinar se suas afirmações, sejam elas escritas ou faladas, são precisas ou meramente suposições, ou só opiniões sem a devida pesquisa. Terceiro, você deve fazer a pergunta: o escritor é um propagandista pago, cuja profissão é organizar a opinião pública? Nos últimos 20 ou 25 anos, a palavra propaganda passou a ser usada de maneira tão generalizada e causou tanto prejuízo por todo mundo que cabe a qualquer pessoa que queira ser um pensador preciso olhar cuidadosamente qualquer declaração feita por qualquer pessoa que reflita de maneira negativa sobre o valor de nosso país, nossa forma de governo, nosso modo de vida americano, ou qualquer coisa que diga respeito a nós como americanos. Cabe a nós examinar com interesse particular os antecedentes de todas essas pessoas. Muitas delas se manifestam na imprensa, algumas com muita veemência. Outras são escritores muito bem educados e capazes. Alguns são professores muito capacitados de nossas faculdades e universidades. Alguns em nossas igrejas, nos púlpitos, são clérigos hábeis, ensinando de forma indireta e sutil uma filosofia cujo objetivo é derrubar nosso grande estilo de vida americano. Pessoas ingênuas engoliram esse tipo de argumentação. É quase inacreditável que teriam acreditado nisso. Em muitos casos, expuseram-se ao engano de maneira inocente e honesta, porque não dedicaram um tempo a checar os antecedentes do homem que falava ou escrevia. Não analisaram o que ele disse e, consequentemente, aceitaram as opiniões de outras pessoas. A próxima pergunta a fazer é: o escritor tem interesse financeiro ou de outra natureza no assunto sobre o qual escreve, que pode tê-lo influenciado a fazer declarações que não eram precisas? Onde há dinheiro envolvido, muitas vezes os homens podem distorcer a verdade consideravelmente a seu favor. Obviamente, isso não acontece entre vocês, homens de negócio ou profissionais na plateia do estúdio. Vocês se apegam ferozmente à verdade. Você está vendendo feijão e o cliente quer saber se há algum podre no barril. E você diz: ora, com certeza, existem muitos aí dentro, mas também há muitos bons, ou não? Parei na estrada perto de Salem, em Illinois, na semana passada, e comprei um belo e grande saco de grapefruit. Eram frutas maravilhosas, isso é, as que podíamos ver na parte de cima. Quando chegamos em casa, descobrimos que toda a camada de baixo, a parte que o vendedor não nos mostrou, estava podre. Acabei colocando o saco de volta no carro, e quando voltar a Salem, na próxima semana vou levá-lo de volta e dar de presente ao vendedor. E vou dizer que gostaria de vê-lo começar a comer as frutas enquanto eu estiver lá, e que comece pela parte de baixo, pelas que não mostrou para nós. Ninguém pensa que um homem de negócio faria algo desse tipo, mas alguns fazem. Seguem o caminho mais fácil, o mais desonesto, o caminho de menor resistência para o homem indisciplinado, e como todos os rios, acabam tortos. Em seguida, o escritor ou orador é uma pessoa de bom senso, e não um fanático sobre o assunto que escreve ou fala. Hoje existem muitos fanáticos soltos pelo mundo. Imagino que você os ouça pelo rádio de vez em quando. Eles escrevem livros também, às vezes. E se você for influenciado por esse tipo de pensamento, é claro que não se classifica como um pensador preciso, nem nada que se aproxime de um pensamento preciso. Você está permitindo que alguém o alcance através de emoções, ultrapasse sua razão e o faça aceitar as ideias dele. Às vezes, essas ideias não são prejudiciais, e às vezes são. Muitas vezes, um fanático sabe muito bem expressar seu fanatismo apenas para ver outras pessoas se mexerem e ficarem empolgadas. Ele não pretende tirar nada delas, só quer despertá-las. A seguir, existem fontes razoavelmente acessíveis a partir das quais o escritor ou orador pode ser verificado e confirmado. Fontes razoáveis. Quando anunciei meus planos de vir a esta comunidade, havia muitas pessoas que nunca ouviram falar de mim antes e nunca leram meus livros. Não havia razão para me julgarem de uma maneira ou de outra, mas algumas julgaram, até que fizeram alguma pesquisa, verificaram meu histórico, meus livros, e pelo menos alguns deles leram os livros. Os que mais criticaram foram os que nada sabiam sobre mim, nunca leram meus livros e não tinham informações para usar como ponto de partida. Quem foram as pessoas que pensaram desse jeito maravilhoso sobre mim? Ora, as que estavam do outro lado dos trilhos, as que realmente mais precisam dessa filosofia, mas nunca conseguiram tê-la. Espero que estejam ouvindo esse programa. Algumas delas. Você que investigou meu histórico, descobriu o que eu fazia nos últimos 35, 40 anos. Você julgou a própria filosofia na análise final e a considerou sólida. Você descobriu que funcionava onde quer que a aplicasse. Em outras palavras, você usou um pensamento preciso. Em seguida, verifique a reputação do escritor ou do orador em termos de veracidade. Suponho que você saiba que nem todas as pessoas têm boa reputação nesse campo, especialmente na esfera política. Se você vai ser influenciado por políticos, lembre-se de que, de todas as profissões nesse mundo onde a verdade é mais escassa, nenhuma supera o campo da política. Quando eu era novo, era comum olhar com respeito para um político, um congressista, digamos. Mas hoje em dia, se você chamar um homem de político, é provável que tenha que enfrentar um processo por calúnia. Política passou a significar um sistema vergonhoso, indigno e injusto de tentar assumir um cargo, não por méritos próprios, mas pelos deméritos dos colegas. Esse é um tipo peculiar de técnica de vendas e um tipo peculiar de pensamento. É claro que existem exceções a essa regra. Há políticos que não agem assim e não recorreriam a isso, mas a maioria deles é assim. Por esse motivo, vocês, eleitores, eu e você, temos o dever conosco e com nossos semelhantes de, ao lidarmos com políticos, não sermos influenciados por nenhum que tente conseguir o cargo tentando derrubar o concorrente. Em seguida, aprenda a ser cauteloso e a usar o próprio julgamento, não importa quem esteja tentando influenciá-lo. Se uma afirmação não se harmoniza com seu poder de raciocínio e se está em desequilíbrio com sua experiência e lógica, pelo menos aguarde até poder fazer uma análise mais aprofundada. Não siga em frente até obter mais informações. A falsidade tem um jeito esquisito de trazer com ela algum tipo de aviso, talvez no tom da voz de quem a divulga. Isso, quando é reconhecido, é chamado de intuição. Não é